Em seguida, nós vamos falar justamente sobre o sistema imunitário, que é o nosso sistema, né, imunológico, também podemos chamar. E aqui eu fiz uma representação justamente para a gente diferenciar a atuação dos anticorpos e dos leucócitos, né, que praticamente são estruturas que vão atuar diretamente nesse processo de defesa do nosso organismo. Aqui nós temos duas representações de circulação, tá? E aqui nós vamos identificar nessa circulação a atuação dos anticorpos. Lembrando que essas estruturas pretinhas aqui correspondem justamente, né, aos vírus e substâncias tóxicas, substâncias nocivas presentes na nossa circulação, tá? Essas substâncias tóxicas podem ser substâncias, né, adquiridas por um alimento contaminado que foi ingerido, né? E essa substância tóxica pode ser gerada justamente por uma bactéria, né? Toxinas liberadas por bactérias, e aí você consome um material ali, um produto contaminado e acaba, né, ingerindo, né, essas substâncias. Então, os anticorpos eles vão estar representados, logicamente, né, atuando nesse processo aqui no combate, né, tanto aos vírus, se for o caso de você, por exemplo, apresentar uma doença causada por vírus, né? Que aqui eu coloquei as duas situações. Tanto a atuação quando você consome uma substância, né, estragada, um produto estragado, uma substância tóxica, como quando também você adquire uma doença que seja causada por vírus. Lembrando que a gente tem que considerar que os vírus não são constituídos de célula. E por isso quem vai atuar nesse processo no combate a essa estrutura são justamente, né, os anticorpos, tá certo? Vão atuar diretamente nesse processo. Então, logo em seguida, nós temos uma outra representação aqui, onde essa representação nós temos, né, na circulação sanguínea as hemácias. Aqui nós temos uma representação de um organismo patológico que pode ser representado, vamos supor, por uma bactéria. E aí mais adiante, né, aqui nós temos essas outras estruturas que representam justamente aí os leucócitos. O que os leucócitos vão fazer nesse processo é justamente atuar, né, na nossa circulação sanguínea. É claro que eles não vão estar diretamente no sangue, mas sim no plasma sanguíneo, assim como os anticorpos também, tá? E essas estruturas, tá, dos leucócitos, eles são projetados justamente aí para fagocitar, né, para destruir estruturas causadoras de doenças, né, organismos patológicos no nosso organismo. Então, eles identificam o agente estranho, o agente causador de doença, e, consequentemente, eles vão lá e englobam esse organismo. A partir do momento que eles englobam, que eles, né, fazem um processo de endocitose, tá? Por fagocitose, eles acabam aí destruindo toda essa estrutura da bactéria, ok? Então é assim que, consequentemente, os leucócitos vão agir diante, né, da presença aí de um organismo patológico, de um organismo causador de doença, tá certo? Aí aqui eu coloquei justamente para a gente poder diferenciar anticorpos, né, substâncias nocivas, é justamente aonde eles vão atuar, tá? Que é sobre substâncias nocivas, e também, né, podem atuar aí sobre a ação dos vírus, e os leucócitos que vão atuar diretamente aí na destruição dos organismos patológicos, ok? Mais adiante, nós temos aqui a representação, né, que é importante a gente comentar, porque aqui em cima é como se representasse justamente, né, uma imunidade natural que vai ser produzida naturalmente no nosso organismo, e aqui é uma imunidade que nós vamos adquirir basicamente de forma artificial, que é através do soro e da vacina, né? Então, como muitos já sabem, o soro ele vai atuar no nosso organismo justamente para quê? Tá? Para curar determinada, né,
manifestação de toxina de um organismo nocivo, como é o caso do veneno da cobra, tá? Então, o soro, ele é produzido justamente da seguinte forma, né? A substância tóxica a qual está presente no organismo da pessoa que foi mordida, né? Por uma cobra peçonhenta, no caso, essa substância ela vai ser aplicada no organismo de um animal, né? Ou de um outro humano, mas consequentemente isso é mais feito, né, em animais que tem um grande fluxo sanguíneo, como o caso do cavalo. E aí eles esperam um tempo para que esse organismo ele comece a produzir anticorpos. A partir de um determinado tempo, né, quando eles percebem a produção desses anticorpos, que dependendo do organismo vai acontecer dentro de 30 dias ou mais, tá? Eles fazem a retirada, né? Eles dividem basicamente o fluxo ali sanguíneo em duas partes, um para retirar somente o plasma e o outro para vir somente o sangue, juntamente com, né, com as células sanguíneas, e devolver novamente a parte que é constituída de sangue novamente para o animal. E só o plasma, né, sanguíneo é que de fato eles retiram ali para produzir o soro, tá? Então, eles vão fazer justamente dessa forma, eles retiram do plasma sanguíneo os anticorpos que foram produzidos pelo cavalo, e aí, diante desse processo, é claro que vai outros compostos químicos na produção do soro, até que de fato, né, esse soro ele chegue até as unidades de saúde, tá? E o efeito do soro, cabe ressaltar aqui, né, que é um efeito mais rápido, mais prático, tá? Por quê? Porque quando né, os médicos, tá, fazem a aplicação do soro no organismo do indivíduo, nele já possui, já contém anticorpos produzidos, tá certo? Então, consequentemente, esses anticorpos, eles entram de imediato, né, na sua circulação sanguínea e eles já vão identificar ali, né, a toxina que de fato, né, tá causando complicação no seu organismo. Diferente da vacina, que já é um processo mais demorado, né? Sem contar que a vacina ela não é curativa, ela é preventiva. Então, por isso que você precisa, né, lá nos primeiros anos de vida, tomar várias doses de vacina, né? Tomar vários tipos de vacina que é para se prevenir de fato, né? Como a criança tem aí um sistema imunológico muito fragilizado ainda, não tão evoluído, acaba que ela precisa passar por toda essa programação de vacinação aí, tá certo? Para se prevenir das possíveis doenças que ela pode estar suscetível, né? Naquela fase ali, durante aquele período. E até mesmo, né, ao longo da sua vida. E a vacina, no caso, ela não vai ter anticorpos, né, já produzidos. Ela vai ser produzida justamente, né, através do vírus causador da doença, da bactéria causadora da doença. E, consequentemente, a partir da produção dessa substância, né, é que vai de fato acontecer aí a aplicação dela no organismo do indivíduo, para que ele possa ser estimulado a produzir os anticorpos, tá? Então a pessoa passa aí a produzir os anticorpos, ela ainda vai produzir, tá? Que basicamente é num período de 30 dias, né? Que isso acontece no nosso organismo. Então, não é um processo imediato, mas sim um processo que vai levar um tempo maior, porque a pessoa ainda vai estar sendo aí estimulada a produzir de fato as estruturas que vão agir nesse processo de combate aí ao agente causador de doença no organismo. Então, aqui foi só para a gente demonstrar a diferença do soro e a vacina, a questão da produção, e entender que aqui acontece, né, um processo imunológico natural, já presente no nosso organismo, e aqui é um processo imunológico artificial, né? Porque não existe o soro no nosso organismo, a vacina. Tudo isso aqui vai ser produzido ainda para ser aplicado no nosso organismo, ok?
A gente encerra a nossa aula por aqui e até a próxima.